O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Isso muita gente sabe. O que pouca gente sabe é que é possível pagar menos impostos fazendo um plano de previdência privada. É o que a gente chama de elisão fiscal. É tudo lícito, é tudo legal, o governo permite, mas pouca gente acaba usufruindo desse benefício. Hoje a gente vai falar como pagar menos impostos fazendo um plano de previdência privada. Para entender como é possível pagar menos impostos com um plano de previdência, é importante entender como é que funcionam os principais impostos do Brasil, o imposto de renda. O imposto de renda no Brasil, ele é progressivo, ou seja, quanto maior o recebimento, maior o imposto. Ele chega até 27,5% para quem recebe acima de R$ 55.976. Ou seja, não quer dizer que uma pessoa que receba R$100 mil vai pagar 27,5% sobre os R$100 mil. Uma parte deste valor aqui vai entrar em parcelas mais baixas. Ou seja, no final das contas, quem recebe R$100 mil não vai pagar 27,5% como alíquota total. Vai gerar mais na faixa dos 20%. E é este imposto aqui que é possível diminuir fazendo um plano de previdência privada. Existem basicamente dois tipos de previdência privada no Brasil, o PGBL e o VGBL. O PGBL com P de plano é o que permite o abatimento tributário. Vamos fazer um exemplo aqui para mostrar como é que funciona esse abatimento tributário. Imagina uma pessoa que tem uma receita na casa de R$100 mil, então a renda dele de R$100 mil por ano. A gente viu aqui como é que funciona a parte dos impostos. Vamos supor aí que a alíquota de imposto de renda dele vai gerar na casa de 20%. Ou seja, para R$100 mil ele vai ter um imposto de renda a pagar de R$20 mil. Como é que funciona esse imposto de renda aqui? Quando a pessoa recebe, por exemplo, um funcionário público ou quem tem carteira assinada, quando a pessoa recebe lá o salário, já vem lá o desconto de imposto de renda. Quando a gente faz a declaração de ajuste anual, aquela que é feita lá geralmente entre março e abril, a gente declara todos os nossos recebimentos e lá vai ter a alíquota final de imposto que a gente vai ter. Se a gente já pagou mais imposto do que a gente deveria pagar, a gente é restituído. Se faltou imposto a pagar, a gente tem que pagar ainda uma alíquota adicional. Quando a gente faz aquela declaração de ajuste anual de imposto, é possível fazer da maneira simplificada ou da maneira completa. Na maneira simplificada, como o nome mesmo diz, ele é um pouco mais simples, a gente não precisa colocar lá quais são os nossos gastos. Existe lá uma taxa de restituição já pré-definida e se a gente pagou mais ou menos, a gente vai entrar naquela restituição ou imposto de renda a pagar. Mas existe uma segunda alternativa, em vez da simplificada, que é a declaração completa. Na declaração completa, a gente coloca todos os nossos gastos que a gente teve. E aí a gente consegue avaliar se é preferível a gente declarar sob a maneira simplificada ou na declaração completa. Para fazer abatimento tributário, é necessário fazer a declaração completa, porque nessa declaração completa a gente consegue incluir alguns gastos de modo a diminuir a nossa renda tributável. Se a gente faz um aporte em previdência, por exemplo, limitado ao máximo, que é de 12%, a gente teria um aporte de R$12 mil no plano de previdência, de modo que a nossa renda tributável passaria a ser os 100 mil menos os 12 mil, ou seja, a nossa renda tributável passa a ser R$88 mil e não mais R$100 mil. Então, de primeira, a gente já consegue ver que a nossa carga tributária já vai diminuir. No nosso exemplo hipotético, a gente colocou de 20%, ela já iria diminuir um pouco, mas mesmo mantendo aqui nessa simulação os 20% de carga tributária, ele passaria a incidir sobre R$88 mil e não mais sobre R$100 mil. Se a gente colocar 20% de R$88 mil, seriam R$17.600. Ou seja, fazendo um aporte em previdência privada do tipo PGBL, fazendo a declaração completa de imposto, em vez de eu pagar os 20 mil, eu vou pagar 17.600. Ou seja, dá uma vantagem de R$ 2.400 a menos de impostos.
Por isso que a gente fala que quem tem renda tributável é interessante avaliar se faz sentido fazer declaração completa e simplificada e se é vantajoso fazer um aporte em previdência privada. Para quem quer fazer essa simulação, a gente vai disponibilizar aqui um link, tem também nos nossos comentários, onde você pode colocar todas as suas rendas, os seus gastos e simular qual seria a vantagem em fazer um aporte em previdência privada ou não fazer o aporte. Ou seja, a gente vai conseguir calcular exatamente qual seria essa sua vantagem e aí você define se faz um aporte em previdência ou não.